Olá, tudo bem? Eu sou a Gessel Oliveira e estamos apresentando mais um episódio do Saindo da Caixa. E hoje com uma convidada muito especial, a Nice, do ateliê Nice Raízes e Tramas. Então, falando sobre a vida dela na costura, falando sobre a quebra, né, de padrões e como ela chegou até aqui. Um episódio muito interessante. Vamos lá? Olá, Nice, seja muito bem-vinda ao Saindo da Caixa. É um prazer te receber. Hoje a gente vai contar a sua história, hoje a gente vai contar a sua trajetória, falando sobre costura, falando sobre a mudança na sua vida, né? Como foi sair da caixa para você. Vai ser muito legal. Seja bem-vinda. Oi, Gisele, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz por estar aqui, por essa oportunidade. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você me disse que você é formada em contabilidade, em ciências contábeis. Eu queria saber de você, porque são coisas totalmente inversas, né? Então você trabalha com arte, costura e ser contadora é uma coisa que choca-se, né? Porque você disse que você trabalhou na área fiscal, uma área assim que você tem que estar todo o tempo pensando em leis, pensando em impostos. De onde surgiu? Eu sei que você disse que veio da tua família e tal, mas onde foi essa quebra, saindo da caixa? Onde foi que isso aconteceu? Então, eu sempre trouxe, artesanato, a costura como hobby, né? Assim, sempre gostei muito de fazer isso. Então, mas foi um momento, assim, que eu tive que decidir mudar e por mais que eu gosto muito, assim, da área fiscal, é uma das áreas da contabilidade que eu mais gosto, né? Então foi exatamente quando eu me tornei mãe que eu vi que eu não iria conseguir voltar para o mercado de trabalho naquele momento e talvez iria demorar, né, por não ter uma rede de apoio aqui. E aí foi onde eu tive a ideia de começar a pegar costura para fazer por produção em casa. Comecei a pegar de algumas empresas, comecei a cadastrar em vários grupos, assim, que dava costura, né? Foi quando eu comecei a fazer costura, produção, e foi indo, eu fui fazendo a minha rendinha ali, começar a pegar encomenda de crochê. Então, Nice, você tem uma marca de roupas, né? Eu queria saber de você, que você está fazendo o lançamento, está montando a coleção. O que a sua marca faz hoje? Eu tava com essa ideia de lançar a marca foi mais ou menos um ano, né? E agora tô começando a colocar em prática, tá prestes a ser lançada. Eu foquei mais no tipo de roupa autoral, que quer dizer que são peças assim que as pessoas não vão achar facilidade em outros lugares, né? São peças que vai ter um bordado à mão, que vai ter mais um estilo assim, o tipo de tecido que eu mais uso é linho, alfaiataria, mas mais voltado pro linho. Esse tipo de roupa assim que eu vou fazer. Ah, legal. Hoje, então, a sua marca ela está focada em fazer coleções ou você também faz outro tipo de serviço? Não, fora a minha coleção e a minha marca aí que eu tô lançando, eu faço conserto, ajustes, faço roupas sob medidas também. Tudo moda feminina. Não, também moda masculina. Assim, na minha coleção, por enquanto, tá sendo moda feminina, tá? Mas eu já tenho, assim, uma ideia no papel, onde futuramente eu vou lançar coleções que tenham peças masculinas. Ah, legal. Hoje, Nice, se vamos supor alguém quiser fazer então uma reforma de uma roupa, um ajuste, olha, essa roupa tá larga para mim, tal, esse serviço você também presta? Presto. Inclusive, lá no meu bairro, no Jardim Tulipa, se a pessoa precisar do meu trabalho, do meu serviço, eu consigo, às vezes as pessoas na correria do dia a dia não conseguem ir até a minha casa, que eu moro um pouco afastada assim, difícil um pouco acesso às vezes. Então eu consigo marcar um horário, uma data, buscar a peça, trazer, tiro as medidas, faço a reforma e levo de volta. Não cobro taxa dentro do bairro. Olha, que legal. E isso é muito importante, porque a costura é algo que tá acabando, né? É verdade. Você geralmente tem que comprar uma roupa, aquela roupa tem que caber em você, e se não couber, já era, não tem como você comprar. Isso é um trabalho bacana que você está fazendo. E hoje, Nice, quem é o seu público? Quem você geralmente atende?
Ó, é bem variado, assim. No início eu comecei a atender muito plus size. Por exemplo, era alguém que não encontrava uma peça que servia no corpo. Então a pessoa ia lá e encomendava a roupa sob medida, né? Só que já hoje tá assim bem variado. Tem todos os públicos e todas as idades. Mas mais assim, da faixa de 22 anos, assim, e aí vai, né? Olha, que legal. E fala um pouquinho, como que vai funcionar então o lançamento dessa sua coleção? O que esperar? O que o público pode esperar do lançamento dessa sua coleção? Então agora no início eu vou fazer poucas peças, tá? São 5 peças. Já aconteceu o ensaio das modelos. E o que eu preferi fazer? Eu preferi fazer um grupo VIP de início, onde as pessoas que tiverem interesse vão entrar nesse grupo, né? E por lá, essas pessoas que estão no grupo, elas estão acompanhando tudo, todo passo a passo, né? Então, elas primeiras que vão ver as modelos, os modelos das peças. E depois que eu sentir a aceitação do público lá, daí eu vou publicar nas minhas outras redes sociais, né? Por que eu preferi fazer dessa forma? Porque como é tudo eu que faço, desde o molde ao bordado, então tudo leva um tempo ali, né? E aí eu tenho que conciliar, tipo, ser mãe, ser esposa e ser empreendedora. Então tudo tem um tempo ali certo para fazer, então não consigo fazer grande produção. Vai ser algo mais artesanal, mais Isso, direcionado. A gente coloca a palavra artesanal, mas não no sentido de não ter qualidade, sim de ser algo especial para o teu cliente. Exatamente. Porque daí aquele corpo, porque o corpo da mulher brasileira não é um padrão, né? Então a gente vê as costuras, isso talvez até você saiba mais do que eu, porque segundo estudos, né, que fizeram até mesmo na pandemia, acho que uma marca conhecida, viu que o corpo da mulher brasileira não é um corpo padrão como as costuras. Então, os moldes, as coisas, né, vinham de fora e aí a mulher brasileira tinha que caber. Tanto que quando você compra uma roupa chinesa que vem da China, é aquele padrãozinho pequenininho e a mulher brasileira não entra. Pode comprar GG que não entra. Isso é verdade? Isso é verdade, porque recentemente eu comprei um molde que era para fazer uma roupa GG. E quando eu fiz a roupa serviu pra mim que uso eu. Então eu fiquei super decepcionada, assim. E foi onde eu comecei, não, eu não vou comprar molde, eu mesmo vou fazer os moldes das minhas roupas, da minha coleção. Então eu mesmo estou desenvolvendo o molde. E aí o que eu percebi, por exemplo, tem bastante colegas que às vezes compram roupas pela internet e levam para consertar, fazer barra, às vezes até ajustar a figura. E aí o que eu percebo? Que nas etiquetas lá tá marcando assim G2 e olhando pro corpo dela, ela não usa um G2. Então assim, tá muito desproporcional. Por exemplo, se compra na internet, às vezes você usa um G2, mas se você comprar um G2 lá da internet, não vai servir você. Porque ele tá como se fosse um molde de um G, sabe? E é engraçado a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a mulher brasileira, ela fica até chateada, porque ela fala assim, nossa, eu comprei uma roupa GG. Então ela fica assim, nossa, eu tô acima do peso, enfim. E na verdade, por isso que é importante ter alguém pensando nisso e fazendo até uma roupa mais sob medida, porque daí o corpo da mulher ele é mais aceito, inclusive, né? Exatamente. E eu tenho assim eu tenho um projeto assim dentro de mim, que futuramente vou lançar tipo uma coleção só de plus size. Porque o que eu vejo assim de pessoas falando que não acha roupa, quando compra lá, ou fica apertado no quadril, ou fica folgado na cintura, tipo, em algum lugar tem que fazer ajuste. Então, por exemplo, as coleções que eu vou lançar, que eu for lançar futuramente também, eu quero deixar aberto para esse público, se alguém falar assim, eu quero esse modelo, tá, então eu faço na sua medida, esse modelo. E isso é tão interessante, Nice, porque olha só que bacana. Isso é a essência do empreendedor. Porque você está vendo um nicho de mercado que não está sendo atendido. Porque geralmente a gente vem, né? Se você pegar dos anos 80 e 90, vem muito aquela coisa assim, Barbie.
Só que é o tronco largo, seio largo, sem cintura, sem quadril. Não é nada brasileiro. E quando se pensa nisso, a gente vê que você tá com essa veia empreendedora. E aproveitando o gancho, eu queria te perguntar, você é membro ativo da Rede Prospera Jundiaí? Como você encontrou a rede? Como foi para você estar dentro da Rede Prospera? Então, eu conheci a Rede Prospera através de um evento que eles fizeram lá no Jardim Botânico do Tulipa, né? E eu fiquei, eu sempre vou lá com meu filho, então eu vi a plaquinha antes lá que ia ter um evento. Então eu falei, nesse dia eu vou vir aqui, né? Porque eu gosto muito de participar de feiras, assim, que tem artesanato, que tem empreendedores, eu gosto. Achei muito bacana. E aí eu perguntei pra uma banquinha lá que vendia espeto. Falei, como que funciona? Como que eu faço pra mim participar também, né? Aí foi onde ela falou assim, ó, você tem que falar com aquela moça ali, que é a Gessel. E daí ela vai te explicar tudo certinho. Aí foi quando eu fui falar com você e falei que tinha interesse em participar, né? Você já me adicionou na rede e já é a minha segunda reunião que eu participo. Ainda não consegui participar de feiras devido a programações minhas mesmo, que não ia ter disponibilidade naquele momento. Mas na próxima feira que tiver, eu tenho interesse em participar. É sempre um prazer, né, Nice, a gente ter novos empreendedores, né, dentro da rede. Isso é muito bacana. Eu queria saber de você o que você achou interessante estar, né, na rede, se isso fez algum sentido para você, se você acha importante ou não. Eu queria que você abrisse seu coração para a nossa audiência. Então, para mim, por mais que eu não participei ainda de nenhuma feira, mas já está sendo muito importante. E assim, estou muito grata em estar participando de. Eu já fiz bastante networking. Eu vejo assim que a Rede Prospera é uma rede que tudo que acontece lá tem um comprometimento, uma responsabilidade com tudo, assim. Então, eu me senti, assim, muito feliz em participar da Rede Prospera, de coração mesmo. Eu já participei de outras feiras, assim, de grupo de empreendedores, e que depois acabou desfazendo e não existindo mais, e as pessoas, e assim, os empreendedores querendo que continuasse, sabe, assim. Então, lá eu vejo que é uma coisa, assim, bem organizada, as pessoas têm comprometimento, é uma coisa séria. E sem falar que eu já conheci, já fiz amizade com várias pessoas, né? Até pessoas que vão agregar nas minhas futuras coleções. Encontrar então, seja para concerto, seja para conhecer a sua coleção, o Instagram, passa seus contatos. Bom, eu acho que é importante passar o meu WhatsApp, né? Que é 11 984 70 7565. Moro lá no Jardim Tulipa. E o meu Instagram e Facebook é ateliê Nice Raiz e Tramas. O Instagram é ateliê Nice Raiz e Tramas, todos juntos, sem ponto, sem vírgula. Nice, foi um prazer te receber no Saindo da Caixa. Tô muito ansiosa, né, para os materiais. Feliz, muito agradecida, né, do seu feedback, conhecer um pouco da sua história, conhecer a sua marca. Muito obrigada pela sua presença. E você que ficou conosco nesse episódio do Saindo da Caixa, nós contamos a história da Nice, do ateliê fantástico que ela tem. Fiquei muito feliz e muito feliz com você aí do outro lado, que nos prestigia, que curte o nosso material, que compartilha. É isso aí, é empreendedor ajudando o empreendedor. E você já contou sua história do Saindo da Caixa? Você já saiu da caixa? E aí, conta pra nós, venha fazer parte desse podcast que está quebrando barreiras, ok? O meu muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo.